O Sol brilha há bilhões de anos, queimando hidrogênio e transformando-o em hélio por meio da fusão nuclear. Essa reação libera quantidades absurdas de energia, sustentando o calor do nosso sistema solar. Mas se a fusão já acontece no espaço, por que ainda não conseguimos replicá-la de forma eficiente na Terra? A resposta está na gravidade. No núcleo do Sol, a pressão é equivalente a 100 mil vezes a da Terra, o suficiente para esmagar os átomos de hidrogênio e forçá-los a se fundir. Aqui, sem essa pressão, precisamos compensar aumentando a temperatura a níveis extremos. Enquanto o núcleo solar opera a cerca de 15 milhões de graus Celsius, um reator de fusão na Terra precisa ultrapassar 100 milhões de graus para manter a reação estável. Isso levanta um problema sério. Não existe nenhum material sólido capaz de resistir a esse calor sem derreter instantaneamente. Então, como segurar algo tão quente sem queimar tudo ao redor? Os cientistas desenvolveram dois métodos principais para conter o plasma de fusão. O primeiro é o confinamento inercial, que usa lasers ultra intensos para comprimir pequenas quantidades de combustível em um espaço minúsculo, recriando as pressões extremas do Sol por frações de segundo. Em 2022, o National Ignition Facility, nos Estados Unidos, conseguiu um feito histórico. Pela primeira vez, uma reação de fusão gerou mais energia do que consumiu. Mas há um detalhe pódio importante. A energia usada para preparar a experiência foi muito maior do que a gerada pela fusão. Em outras palavras, o experimento provou que a fusão pode funcionar, mas ainda está longe de ser viável comercialmente. O segundo método, e o mais promissor para uso em larga escala, é o confinamento magnético. Em vez de tentar segurar o plasma com paredes físicas, reatores como o ITER usam campos magnéticos fortíssimos para aprisionar o gás superaquecido dentro de uma câmara em forma de anel. O ITER, localizado na França, é o maior experimento de fusão do mundo. Quando estiver totalmente operacional, ele será capaz de gerar temperaturas 10 vezes maiores que as do núcleo do Sol. Seu primeiro plasma deve ser produzido nos próximos anos, mas a fusão real com deutério e trítio está prevista apenas para 2035. Construir um reator de fusão é um desafio gigantesco. Para gerar campos magnéticos poderosos o suficiente, o ITER precisa de eletroímãs supercondutores, resfriados a menos 269 graus Celsius, um contraste absurdo com o plasma a mais de 100 milhões de graus. É a maior diferença de temperatura já criada pelo ser humano em um único ambiente, mas isso não é o suficiente. Para a fusão funcionar, o plasma precisa permanecer estável por tempo suficiente para gerar mais energia do que foi investido. Se houver pequenas instabilidades, o plasma pode escapar do campo magnético e atingir as paredes do reator, danificando os materiais e interrompendo a reação. E os desafios não param por aí. A fusão mais eficiente usa deutério e trítio, dois isótopos do hidrogênio. O deutério é abundante e pode ser extraído da água do mar, mas o trítio é extremamente raro e radioativo. A única forma viável de obter trítio em larga escala é produzi-lo dentro do próprio reator, bombardeando lítio com nêutrons. Sem um sistema eficiente de reciclagem de combustível, a fusão comercial será impossível. A promessa da fusão nuclear é criar uma fonte de energia quase infinita, sem emissão de carbono e sem os resíduos perigosos da fissão nuclear. Mas para isso, os cientistas precisam superar desafios que vão desde a contenção do plasma até o desenvolvimento de novos materiais resistentes ao calor extremo. O ITER pode ser o primeiro grande passo, mas outras empresas e laboratórios também estão apostando em abordagens inovadoras. Alguns projetos privados alegam que podem alcançar a fusão comercial em menos de uma década. Se isso for verdade, estamos à beira de uma revolução energética que pode mudar a história da humanidade. Conter um pedaço do Sol dentro de uma máquina é um dos maiores desafios da engenharia moderna. O plasma superaquecido dentro de um reator de fusão precisa ser isolado de qualquer contato com as paredes da estrutura, porque nenhuma substância conhecida suportaria temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius sem se desintegrar instantaneamente. A solução para isso não envolve materiais resistentes ao calor, mas sim campos magnéticos poderosos que mantêm o plasma suspenso no ar, sem tocar em nada. Esse processo é chamado de confinamento magnético, e os campos magnéticos são criados por eletroimãs supercondutores. Para funcionar corretamente, esses supercondutores precisam ser resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto,
criando uma diferença absurda entre o plasma superaquecido e os componentes do reator. Estamos falando da maior variação térmica já criada pelo ser humano dentro de um único sistema, de mais de 100 milhões de graus no centro para cerca de menos 269 graus Celsius nos ímãs. Atualmente, dois tipos de reatores magnéticos dominam a pesquisa sobre fusão nuclear, os tokamaks e os stellarators. O tokamak, um reator em forma de donut, é o modelo mais utilizado no mundo, incluindo no ITER, o maior experimento de fusão já construído. Ele usa um sistema de bobinas magnéticas para conter e direcionar o plasma, enquanto correntes elétricas no próprio plasma ajudam a estabilizar o fluxo. Mas o tokamak tem um problema. Manter o plasma estável por longos períodos é difícil, porque pequenas instabilidades podem fazer com que a reação se interrompa. É aí que entra o Stellarator, um tipo mais avançado de reator que usa um design de campo magnético mais complexo. Em vez de precisar de correntes elétricas no plasma, o Stellarator mantém tudo sob controle apenas com campos magnéticos externos. Isso permite um confinamento mais estável e contínuo, eliminando a necessidade de reiniciar o reator com frequência. O problema? Stellarators são incrivelmente difíceis de construir. Seu design requer precisão extrema, tornando a fabricação e a manutenção um desafio. Independentemente do tipo de reator, ambos enfrentam outro grande problema. Os nêutrons gerados pela fusão não são afetados pelos campos magnéticos e escapam em alta velocidade, atingindo as paredes do reator. Esses impactos aquecem a estrutura e podem causar desgaste com o tempo, mas essa mesma radiação também pode ser aproveitada para gerar energia. Os nêutrons colidem com materiais da parede do reator, transferindo calor, que pode ser usado para aquecer um fluido e movimentar turbinas geradoras de eletricidade. Além de servir como fonte de energia, esses nêutrons também são fundamentais para resolver outro problema da fusão: a produção de trítio. O trítio é um isótopo raro do hidrogênio, essencial para reatores de fusão eficientes, mas quase inexistente na natureza. A única maneira viável de obter trítio em grandes quantidades é fabricá-lo dentro do próprio reator, e isso pode ser feito com lítio. Quando um nêutron atinge um átomo de lítio, ele pode quebrá-lo e formar trítio, garantindo o combustível necessário para manter a fusão funcionando. Isso significa que os reatores precisam de um revestimento especial contendo lítio em suas paredes. Esse revestimento tem que resistir ao impacto constante dos nêutrons, ao calor extremo e, ao mesmo tempo, facilitar a produção de trítio. Uma das ideias mais promissoras é usar lítio na forma líquida. Além de gerar trítio, o lítio líquido poderia atuar como um refrigerante natural, ajudando a dissipar o calor da parede do reator, e há uma possibilidade ainda mais interessante. Algumas pesquisas indicam que pequenas quantidades de lítio vaporizado podem ajudar a estabilizar o plasma, tornando a fusão mais eficiente e controlável. Mas não é só o lítio que entra nessa equação. Os materiais usados na estrutura do reator precisam ser cuidadosamente escolhidos para evitar problemas com radiação e erosão. O tungstênio é um dos principais candidatos. Ele tem o maior ponto de fusão entre todos os metais, o que o torna altamente resistente ao calor. Além disso, ele não absorve tanto trítio quanto outros materiais, reduzindo a contaminação radioativa da estrutura. O problema do tungstênio é que, se átomos desse metal se soltarem e entrarem no plasma, podem absorver energia e resfriá-lo, atrapalhando a fusão. O berílio é outra opção. Ele é mais leve e tem uma condutividade térmica muito alta, ajudando a distribuir o calor pelas paredes do reator de forma mais eficiente. Além disso, ele tem a vantagem de atuar como um multiplicador de nêutrons, aumentando a produção de trítio. No entanto, o berílio também tem desvantagens. Ele se desgasta mais rápido do que o tungstênio e precisa ser substituído com maior frequência. E há outro problema ainda maior. O berílio é extremamente tóxico. Pequenas partículas desse metal no ar podem causar doenças pulmonares graves, tornando seu uso um risco para trabalhadores e exigindo protocolos rigorosos de segurança. Com tantas variáveis envolvidas, ainda não há uma solução definitiva para a estrutura ideal de um reator de fusão. O ITER, por exemplo, começou seus testes usando um revestimento de berílio, mas em 2023 decidiu voltar para o tungstênio, devido aos desafios de manuseio do berílio. Agora, pesquisadores testam novas alternativas, incluindo revestimentos híbridos que combinam diferentes materiais
para maximizar a eficiência e minimizar os riscos. Cada escolha nesse processo define o futuro da fusão nuclear. A capacidade de segurar o plasma, evitar instabilidades e garantir um fornecimento sustentável de trítio são fatores que determinarão se a fusão poderá um dia fornecer energia ilimitada para o mundo. A tecnologia está avançando, mas ainda há um longo caminho pela frente. Explodir uma bomba de hidrogênio é fácil. Controlar a mesma reação para gerar energia de forma segura e contínua é o verdadeiro desafio. A fusão nuclear já acontece de forma descontrolada nas armas termonucleares, onde uma explosão inicial de fissão gera calor e pressão suficientes para fundir núcleos de hidrogênio. O problema é que isso acontece de forma instantânea e destrutiva. Para transformar essa reação em uma fonte de energia útil, os cientistas precisam encontrar um jeito de mantê-la estável e sustentada pelo maior tempo possível. Hoje, a principal estratégia para isso são os reatores de confinamento magnético, como os tokamaks e stellarators, mas essa não é a única abordagem. Outra possibilidade é usar aceleradores de partículas para colidir núcleos de hidrogênio em velocidades extremas, forçando sua fusão. Essa técnica, chamada de fusão por aceleração de partículas, ainda está em estágio experimental. No entanto, se funcionar, poderá ser uma solução mais compacta e eficiente do que os reatores gigantes atuais. A grande promessa da fusão nuclear é fornecer energia praticamente ilimitada. Diferente da fissão nuclear usada em usinas convencionais, a fusão não gera resíduos radioativos de longa duração. Em um reator de fissão, o combustível se degrada e deixa para trás elementos altamente perigosos, que podem permanecer radioativos por milhares de anos. Já na fusão, o principal subproduto é o hélio, um gás inofensivo e não radioativo. Outro benefício crucial é que a fusão não apresenta risco de reação em cadeia. Se um reator de fissão sofrer uma falha grave, ele pode entrar em colapso e liberar grandes quantidades de radiação, como aconteceu nos desastres de Chernobyl e Fukushima. Na fusão, isso simplesmente não pode acontecer. Se qualquer coisa der errado, a reação se apaga sozinha. Além disso, ao contrário de fontes como solar e eólica, a fusão não depende de condições climáticas. A luz do sol pode ser bloqueada por nuvens. O vento pode parar de soprar, mas um reator de fusão pode operar 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo. Isso significa que, se for viável, a fusão pode fornecer uma base energética constante e confiável, sem emissões de carbono e sem os impactos ambientais de usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Mas se a fusão tem tantas vantagens, por que ainda não temos usinas comerciais operando? O principal obstáculo é o custo. Construir e manter um reator de fusão é absurdamente caro. O ITER, por exemplo, já ultrapassou 20 bilhões de dólares em investimentos e ainda não começou a produzir energia. Os materiais usados precisam suportar condições extremas e os sistemas de confinamento magnético exigem tecnologia de ponta. Além disso, a eficiência energética ainda não foi comprovada em escala industrial. Para um reator ser economicamente viável, ele precisa gerar mais energia do que consome de maneira constante. Atualmente, todos os experimentos de fusão ainda gastam mais energia para iniciar e manter a reação do que conseguem produzir. Diante desses desafios, startups privadas começaram a investir em soluções mais compactas e acessíveis. Enquanto projetos como o ITER dependem de cooperação entre governos e grandes instituições científicas, empresas menores buscam abordagens inovadoras. Algumas startups estão explorando novas formas de confinamento do plasma, como o uso de campos magnéticos pulsados. Outras estudam reatores de fusão aneutrônica, que reduziriam a emissão de nêutrons, tornando as máquinas mais seguras e fáceis de operar. Entre as empresas que prometem avanços revolucionários, algumas afirmam que podem alcançar a fusão comercial em menos de uma década. Se isso acontecer, pode mudar completamente o cenário energético global. Uma fonte de energia limpa, segura e praticamente infinita eliminaria a dependência de combustíveis fósseis e poderia transformar regiões inteiras do planeta. Mas até lá o caminho ainda é longo, os custos precisam cair, a tecnologia precisa amadurecer e os reatores precisam provar que podem operar de forma confiável e sustentável. A fusão nuclear pode ser a chave para o futuro da energia, mas transformar essa possibilidade em realidade ainda exige tempo, investimentos e avanços científicos. O Sol queima hidrogênio há bilhões de anos,
mantendo sua fusão nuclear ativa graças a um fator que não podemos replicar na Terra: a gravidade. A pressão no núcleo solar é tão extrema que os átomos são esmagados uns contra os outros, facilitando a fusão. Aqui, sem essa força colossal, a única alternativa é compensar com temperaturas ainda mais altas. Enquanto o Sol atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius no núcleo, os reatores de fusão precisam passar dos 100 milhões para funcionar. Esse é um dos maiores desafios da fusão artificial. Mas se essa barreira for superada, o impacto será gigantesco. A fusão nuclear pode eliminar completamente a necessidade de combustíveis fósseis. Sem petróleo, carvão ou gás natural, a poluição global despencaria. Emissões de carbono, chuva ácida, derramamentos de óleo, tudo isso poderia ser coisa do passado. A fusão também resolveria outro problema: a instabilidade do mercado energético. Hoje, crises no fornecimento de petróleo podem afetar economias inteiras. Mas o combustível para a fusão, como o deutério, pode ser extraído da água do mar, garantindo energia praticamente infinita. E isso não vale apenas para a Terra. A fusão pode ser a chave para explorar o espaço de verdade. Hoje, naves espaciais dependem de baterias solares ou geradores nucleares de fissão, que produzem pouca energia e limitam a autonomia das missões. Mas com a fusão, uma nave poderia viajar pelo sistema solar sem se preocupar com reabastecimento. Bases lunares ou colônias em Marte poderiam ter eletricidade constante, sem depender de painéis solares ou reatores de fissão carregados de material radioativo. A fusão abriria um caminho real para missões mais ambiciosas, como viagens interestelares. Mas quem será o primeiro a dominar essa tecnologia? Os grandes projetos internacionais, como o ITER, apostam na abordagem tradicional com confinamento magnético. Eles contam com bilhões de dólares em investimentos e décadas de pesquisa, mas startups privadas estão correndo por fora, explorando novas formas de fusão. Algumas propõem reatores menores e mais baratos, enquanto outras tentam fusão aneutrônica, que reduziria os problemas causados pelos nêutrons de alta energia. A dúvida é quem chegará lá primeiro. Se um dos grandes projetos tiver sucesso, a fusão pode ser implementada em escala global rapidamente. Mas se uma startup for a pioneira, o futuro da energia pode estar nas mãos de empresas privadas, mudando completamente o cenário energético mundial. Seja qual for o caminho, o resultado será o mesmo. A fusão nuclear tem o potencial de ser a maior revolução energética da história. Energia limpa, abundante e barata para todos. A questão não é mais se a fusão será viável, mas quando.